Galera que está acompanhando mais uma entrevista aqui no Futebol da Paraíba. Hoje um dia muito especial, a gente vai estar recebendo pela primeira vez uma jogadora de futebol profissional. E não só uma jogadora de futebol profissional, na minha opinião, a maior jogadora do futebol paraibano. Eu vou dizer logo. Com vocês, Lu Meirelles, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. Bom, a gente tá aqui falando, não vou nem enrolar muito, vou fazer logo essa pergunta que eu acho que é a mais importante do podcast. Pode ser, e provavelmente será, a última temporada, a última vez que veremos Lu Meirelles jogando futebol. Como é que tá o coração, a ansiedade? Então, essa é um assunto que vem na minha cabeça já faz um bom tempo. Acho que já faz 2, 3 anos que eu venho ensaiando isso. Inclusive, a minha supervisora no trabalho, ela fala, nem vem com esse papo que todo ano tu fala a mesma coisa. Mas, porque realmente faz 2 a 3 anos que eu venho tocando nesse assunto, venho preparando a minha cabeça para isso. Com outros projetos também que surgiram na minha vida, me fez deixar esse assunto ainda mais forte, mais aflorado, né? E, de fato, eu cheguei à conclusão que para a gente fazer algo bem, a gente precisa, às vezes, tomar algumas decisões. E, durante muitos anos, eu me dividi entre a educação física, né? Entre ser personal e o futebol. E não foi fácil, né? No período em que eu joguei fora, só fazia isso, só jogava futebol, mas quando eu voltei para Paraíba, aqui eu sempre me dividi entre a minha profissão de educação física e o futebol. E não é muito fácil conciliar tudo isso. Às vezes eu preciso de um pouco mais de dedicação na minha profissão, às vezes eu preciso de um pouco mais de dedicação no futebol. E conciliava, mas sempre com um pouco de dificuldade. E aí surgiu a minha agência, né? A UP, a agência esportiva, onde nela eu pretendo estar ajudando atletas, né, meninos e meninas, mas principalmente as meninas que têm um pouco menos de apoio, a conquistarem, né, seus sonhos, a trabalharem melhor nos seus sonhos, porque eu mesma me tornei profissional tão tarde, e a agência eu sei que vai fazer com que muitas meninas consigam esse sonho mais rápido. E essa coisa de parar de jogar é mais para que eu possa me dedicar realmente, não só à minha profissão, mas também à agência. E até o final do Paraibano eu vou bater o martelo nisso, mas tudo indica que é isso mesmo que vai acontecer. Lu, você falou uma coisa interessante, antes de eu perguntar de outra coisa. Você falou que quando você jogava no Flamengo, na Ferroviária, né, fora, dava só para jogar de futebol. É uma questão de realmente o investimento ser diferente aqui na Paraíba e fora, ou era uma questão pessoal quando você vinha para cá? Por que isso acontecia aqui e não acontecia quando você estava em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Sim, na verdade, o meu primeiro time fora da Paraíba foi a Ferroviária, né? Teve a convocação, depois da convocação para a seleção já veio a Ferroviária. E, de fato, a Ferroviária, no futebol feminino, é um dos maiores times do Brasil, né? E daí, lá eu tinha essa condição de tentar viver só de futebol. Apesar de que a Ferroviária, para mim, foi um divisor de águas muito grande, porque eu não fui para a Ferroviária ganhando muito de início. Tanto as pessoas que conviviam ao meu redor falavam, nossa, que loucura, tu vai largar tudo aqui, porque eu já tinha uma vida razoavelmente estruturada aqui, né, trabalhando como profissional de educação física, de personal, e também jogando futebol, né, que o futebol sempre foi um extra. E quando eu tive a oportunidade de ir para a Ferroviária, não era para ganhar muito, mas era a oportunidade que eu tinha para me tornar finalmente jogadora profissional de futebol. Então, assim, apesar de não ser muito e ter passado uns perrengues nesse primeiro ano, consegui passar por esse momento. Daí, logo na sequência, eu já fui para o Flamengo. Aí as coisas melhoraram, aí o valor já foi melhor e, de fato, consegui estabilizar as coisas. E aqui, de fato, não tem investimento. Os clubes, hoje, eles conseguem manter os times no Paraibano, no Campeonato Brasileiro, que até então era só o que tinha, né? Campeonato Brasileiro e Paraibano, com o mínimo de recursos, né? Mesmo antes, só o Botafogo investia no futebol feminino, os outros times acabavam entrando mais para participar. Aí hoje já tem alguns outros clubes que também chegam, que também investem um pouco, mas ainda não é o suficiente para segurar as atletas vivendo só de futebol. E eu, inclusive, coloco isso como um dos principais motivos para o nível do futebol feminino muitas vezes ser baixo. Porque como é que eu vou apresentar uma boa performance se eu não tenho condições de estar treinando todos os dias? Se eu não tenho condições de estar
treinando bem e tendo o descanso necessário para treinar ainda melhor. Se eu preciso trabalhar em outra coisa. Se eu preciso passar o dia todo treinando, trabalhando para me virar, e aí eu vou treinar já cansada, ou eu saio de um jogo no outro dia, ao invés de ter descanso, eu já vou trabalhar de novo. Então, tudo isso conta, né? Muitas vezes a gente fala, o futebol feminino precisa evoluir mais, precisa ficar mais bonito, que às vezes não é bonito ver futebol feminino. Infelizmente, às vezes o futebol feminino ele não é essa beleza que se espera pela falta de treino, porque o futebol bonito se faz com treino. Então, se eu treino pouco, logicamente, eu vou deixar a desejar em algumas situações. A falta de... Eu entrevistei uma vez Douglas Andrade, não sei se você conhece, que foi treinador do Auto Esporte. Da base no Auto Tem Esporte. uma lembrança só. Ele comentou sobre isso, sobre essa falta também. Aí ele estava falando da base e ele citou as meninas também sofrem muito com isso, se referindo ao futebol feminino. Sobre essa falta, por exemplo, de jogar. Então, você tem um campeonato paraibano. Vamos imaginar que o melhor cenário aqui é o futebol masculino profissional. O Campinense, por exemplo, jogou até 22 de fevereiro, se eu não me engano, no passado. Então, você passa esse tempo todinho tendo que montar um time para jogar 2 meses. Isso no masculino profissional. Uhum. Aí a gente vem para a base, é pior ainda, porque não tem rodagem. Imagina para garotas. Então, como é que você que vive ainda isso de perto, e eu acredito que a agência vem justamente para ajudar o cenário nesse sentido, como é que é uma preparação, por exemplo, para um campeonato? Porque tem o Campeonato Paraibano agora, teve a Copa Maria Bonita, mas pode ser que um time jogue 2 meses e tenha que formar um time. Essas garotas vão jogar onde, vão treinar onde, como é que elas vão estar melhor depois? Então, o que acontece é que alguns anos atrás só existia praticamente o paraibano e o brasileiro, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem um calendário um pouquinho melhor, porque hoje já entrou a Copa do Brasil, tem o brasileiro, tem o paraibano e agora a Copa Maria Bonita, que tudo indica que vai ficar fazendo parte do calendário do futebol feminino. Isso já nos dá uma esperança. Só que a realidade até então são 2 campeonatos, 3 no máximo por ano. Levando em consideração que cada um dure 2 meses, e olhe lá, o ano tem 12 meses, né? Então, de fato, muitos meses as meninas ficam sem jogar. E só o que resta para elas, para nós, vamos dizer assim, que até então me coloco na mesma situação, é jogar futsal, é jogar beach soccer, é ficar jogando torneios de futsal em cidades vizinhas, até aqui em João Pessoa também, para se manter condicionada. Né? Mas a gente sabe que jogar futsal é uma coisa, jogar futebol é outra. Existe ali, tem que mudar a chavinha. E isso acaba nos limitando de uma certa forma, né? Mas, com esse aumento de competição no calendário feminino, acho que deste ano já foi melhor e o próximo ano eu creio que vai ser ainda melhor. Com a Copa chegando aí também, então, tudo indica que o caminho é só seguir. Não vai mais regredir. Pelo menos é a visão que eu tenho do futebol hoje. Se tem, por exemplo, a gente sabe que eu já vi atletas jogam paraibano, do masculino, por exemplo, e vai jogar o Poeirão lá em Itaporanga. Se tem esse movimento também do futebol feminino aqui na Paraíba, de ter um campeonato de várzea, alguma coisa, para pelo menos uma base conseguir jogar? Com certeza. Eu particularmente não conheço, estou perguntando de verdade mesmo. Tem sim. Muitas meninas, inclusive, tanto futsal quanto futebol, Poeirão mesmo, em campos bem irregulares muitas vezes, para se manter jogando. Porque, imagina, ficar meses parada. Uhum. É bem complicado, né? Você volta a estaca zero ali para retomar é bem difícil. E a preparação para esses campeonatos normalmente é um mês e meio. Aí agora imagina, você está meses parado, aí treina um mês e meio no máximo e já vai jogar. E a realidade é essa, entende? E quando tem? Porque, por exemplo, para Maria Bonita, a gente se preparou 15 dias. Aí muita gente falou, caraca, o Botafogo tomou de 4 do Esporte e tal, não sei o quê. Agora, olha só o pensamento. Se você acompanha minimamente a modalidade, você vai ter o seguinte pensamento. Caramba, o Botafogo treinou 15 dias, foi lá e participou da semifinal da competição. Eram 9 equipes, o Botafogo ficou entre os 4. Então, a visão deveria ser essa. Mas não. Aquele velho preconceito. Nossa, tomou de 4 do Esporte. O Esporte veio da A1. O Esporte veio de uma temporada inteira jogando. Aí a gente chega com 15 dias de preparação, com muito empenho, na raça,
E vai lá e tá na semifinal da competição. E aí? Então, assim, é só uma questão de você querer ver com bons olhos, sabe? A situação. Sim, óbvio. Teve também muito. Eu não vou lembrar agora qual foi a jogadora ou as jogadoras, mas teve destaques que veio da Taça da Favela também aqui, né? Exatamente. Não sei se acho que eu não vou conseguir recordar o nome, mas eu lembro que tem. Não sei se no Botafogo, mas eu acho que é no Botafogo que tem. Eu joguei a Taça das Favelas, inclusive. Não, dessa temporada. Dessa Teve uma temporada. menina que veio. Eu certo. também joguei. Mas teve a Bia também, que jogou a Taça das Favelas, também tá no Botafogo com a gente. Que, inclusive, ela também foi agora pra final, né? No Sim. Pacaembu, da Taça das Favelas. Então, assim, a gente acaba que tá ali, né? Num canto e no outro, se mantendo em atividade para que cada vez possa estar fazendo o melhor no que se propõe, sabe? A gente pode falar a sua idade? Não pode? Claro, à vontade. Vou fazer a apresentação mais formal agora. Luciene Firmino Meirelles já tem 37... Lucilene, mil perdões. Lucilene Firmino Meirelles. Lucilene Firmino Meirelles já tem 37 anos. Mas você vê essa idade, pensa que você jogou por muita temporada, mas você começou, na verdade, um pouco tarde até. Muito. Como é que foi esse começo? Então, eu comecei jogando futsal. Na verdade, meu primeiro esporte foi o vôlei. Eu comecei jogando voleibol num programa social lá na minha cidade, em Cruz do Espírito Santo. E desse programa social, onde a gente jogava vôlei, depois de um ano mais ou menos, o treinador do nada, vamos terminar com o time de vôlei e vamos jogar futsal. Do nada. Então, vamos. E todas as meninas, criança, né? Tudo que quer fazer de esporte. Então, a gente começou a jogar futsal. Anos, mais ou menos? Sim. Era do 11, 12, por aí. Então, isso eu já jogava. Eu morava no interior, no sítio mesmo. Eu morava bem no interiorzão, ali de Cruz do Espírito Santo. E daí, as primeiras batidas de bola foi, de fato, no terreiro. A gente chama de terreiro, o quintal de casas de interior é o terreiro, né? Não é terreiro de candomblé, essas coisas, não. O terreiro da casa é o quintal. E daí comecei jogando ali, depois fui para esse programa social, onde comecei jogando vôlei, depois fui para o futsal. Daí do futsal, as coisas começaram a tomar um rumo assim bem bacana, porque o time da cidade, esse time do programa social começou a ganhar tudo que participava na cidade. Aí o treinador começou a marcar amistosos contra outras cidades vizinhas e a gente continuou indo bem. E nisso me viram jogar e me convidaram para jogar paraibano. E daí depois do futsal, quando eu vim jogar aqui em João Pessoa, depois de jogar alguns anos futsal, fui 6 vezes campeã paraibano no futsal. Já joguei na seleção paraibana de futsal na época que tinha. Hoje não tem mais, né, seleção. Mas quando tinha, já fui 4 vezes também artilheira na competição de futsal. Foi quando, com 19 anos, surgiu a oportunidade de jogar futebol. E aí a gente vira a chavinha e vai para o que aparece. Como é que foi realmente para ser a profissionalização no futebol, no caso? Então, como eu comecei a jogar futebol com 19, né? A gente sabe que seja para o masculino ou feminino, isso é muito tarde. Uhum. Eu não tive base, né? Então, para mim, foi muito mais difícil. As minhas habilidades motoras eram até meio ruim, mas eu tinha muita força, muita disposição, sempre fui grandona e isso ajudou bastante. Então, 19, 20, 21, 22 e assim foi, jogando futebol e sonhando em viver de futebol, porque nessa época ainda tinha poucas matérias, poucas entrevistas, pouca visibilidade do futebol feminino na TV. Mas vira e mexe aparecia ali no domingo, né, uma matéria de futebol, e eu olhava e assim, sempre me via. Falei, caramba, eu conseguiria estar ali naquela outra realidade, eu só queria uma oportunidade. E durante muitos anos eu fiz essa oportunidade. Quando eu digo que eu fiz, é porque, mesmo eu tendo começado com 19 anos, que era tarde, e sonhando em viver de futebol um dia, eu não me limitava ao que o futebol me oferecia. Por exemplo, se só tinha o futebol paraibano naquela época, eu não me limitava só ao futebol paraibano. Eu treinava para o futebol paraibano com o time e eu passava o restante do ano treinando sozinha. Porque na minha cabeça eu falava, caramba, se eu tiver uma oportunidade, eu preciso estar pronta. Então, eu tentava dormir bem, eu tentava me alimentar bem, eu ficava treinando sozinha, eu ia para a praia correr, eu ia para a areia da praia, eu usava as praças, tudo que era campinho que eu tinha acesso, eu tentava treinar, a batida na bola. Então, assim, eu era meio a louca
do sonho mesmo. Eu Mas sonhava... quando aparecesse, você estava pronta. Né? Isso, mesmo jovem, eu tinha essa visão de que quando a oportunidade chegar, eu tenho que estar pronta. Eu não posso esperar ela chegar para me preparar, senão não vai dar certo. Muito nova, você não tem maturidade, mas na minha cabeça já existia um pouco disso. E rolou e tudo isso nessa pegada, né, durante muitos anos. Foi quando, em agosto de 2017, a Emily Lima, que na época era técnica da Seleção Brasileira de Futebol, estava fazendo uma convocação regional. Ela queria conhecer todos os talentos de todos os estados do Brasil. Eu achei um projeto sensacional, que eu acho que deveria existir. Às vezes tem meninas muito boas em lugares extremos, assim, que às vezes não aparece por falta de condições, né? Sim. Por falta de oportunidade. Então, nesse projeto da Emily Lima na CBF, houve essa convocação regional. E daqui do estado eu fui a única a ser convocada. E, logicamente, que eu passei anos, né, tentando fazer a minha oportunidade. Quando ela chegou, eu fui lá. E, graças a Deus, foi um dos melhores momentos da minha vida. E foi um divisor de água, sem dúvida alguma, porque assim que eu voltei da seleção, eu já recebi o convite para ir para a Ferroviária. E a Ferroviária, de fato, foi meu primeiro time de futebol, né, fora do estado, que se pagava, né? Eu fui para jogar a temporada inteira, com contrato, tudo bonitinho ali. Isso já com quantos anos? De 2017, peraí, eu sou péssima com datas. 2017. Isso foi em 2017? Foi em 2018. Foi em 2018, na verdade. Eu sou muito ruim com data, 7 mas... anos atrás. Já com 30. Então, pois é. Aí acabou que passei uma temporada na Ferroviária. Foi muito difícil. Inclusive, sempre que eu tenho oportunidade, nas minhas entrevistas, eu falo para as meninas que futebol feminino, tanto feminino quanto masculino, não é só glamour. As pessoas veem os vídeos, né, os glamours dos jogadores, das jogadoras, e acham que futebol é aquilo. Futebol não é aquilo. O futebol, seja masculino ou feminino, aquilo que a gente vê na TV é só uma mão do que é o futebol feminino. Imagine que o futebol feminino, masculino, o futebol em si é um corpo, e aquilo ali que a gente vê, aquele glamour, é uma mão. Então, olha o tanto que está por trás. Quando eu falo disso, é porque existem muitas dificuldades por trás. O dia a dia do futebol de alto rendimento é muito árduo, é muito difícil. Para você ter uma ideia, na Ferroviária, nos 3 primeiros meses, eu chorava todos os dias antes de dormir. O futebol, a Ferroviária já era um time grande, mas em 2018 as condições não eram tão boas ainda, o alojamento não era tão bom ainda. Hoje é outra coisa. Hoje eu já fui lá depois e as coisas melhoraram demais desses anos para cá. Mas era muito difícil viver em alojamento. Eu já tinha 30 anos e para mim foi difícil. Imagina para essas meninas novinhas que tem tudo na mão, que papai e mamãe faz de tudo. Eu sempre que tenho oportunidade eu digo isso porque futebol não é glamour, nem para menino nem para menina. No início é muito difícil e só fica quem persevera demais. Quem tem isso como um sonho e que não é um sonho pequeno, porque se for pequeno ele desiste na primeira dificuldade. Foram muitos tocos, sabe, Gustavo, que a gente arranca para chegar. Porque hoje, quando a gente, por exemplo, digamos que você está estudando para concurso, você estuda 1, 2, 3. Se você não passa em 2, 3 anos, você já desanima. Mas eu lhe garanto que se você estudar 3, 4, 5, vai chegar um momento que você vai passar, não tem outra. Se você tem fé, se você trabalha ali com disciplina, não tem outra. E foi o que aconteceu comigo. Só que o que eu vejo hoje eu recebi um não, fui fazer uma peneira ali, nem passei, eu vou desistir, eu vou trabalhar. Eu joguei aquela competição ali, não deu em nada. Só ganhei uma graninha, mas acabou já. Eu vou trabalhar. Eu estou dizendo isso porque eu já vi meninas muito boas que largaram o futebol e o futsal porque, vou trabalhar, não dá em nada mesmo. Durante muito tempo eu precisei me dividir entre estudar, trabalhar e jogar futebol. Foi difícil pra caramba. Mas quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, eu joguei na seleção, eu joguei na Ferroviária, eu joguei no Flamengo. Eu joguei no Botafogo 11 anos, é o maior clube da Paraíba, é o grande nome do futebol paraibano. Do Brasil, então. Então, quando eu olho para trás, Gustavo, e eu vejo todos os tocos que eu arranquei para chegar e dizer eu passei por aqui, por aqui, por aqui, eu me orgulho pra caramba, sabe? E quando muita gente chega para dizer,
Lu Meirelles só tem mídia, só fala, tal. Aí eu fico me perguntando, essa pessoa jogou aonde mesmo? Essa pessoa conquistou o que tanto para ela estar falando essas coisas? Ela não conhece. Então, assim, às vezes eu nem me abate porque ela não conhece a minha história. Porque quem conhece só um pouquinho vai olhar e vai dizer, caramba, realmente ela ralou pra caramba. Isso que ela conquistou foi por ralação. Então, eu gosto de falar isso porque tem gente que vê o futebol como... é maravilhoso, é câmera, é dinheiro, é carro. Não é nada disso. Para o masculino e para o feminino, não é nada disso. Você vai conquistar isso depois de muito tempo ralando. Até isso acontecer, ou você persiste e tapa os ouvidos para as críticas e para as dificuldades, ou você fica pelo caminho e vai trabalhar em qualquer outra coisa e vai parar de jogar. A realidade é essa. Então, recapitulando um pouquinho, foram 11 anos esperando essa oportunidade, e aí veio a partir da seleção brasileira, que geralmente acontece o contrário, né? A pessoa vai para um time e depois para a seleção. Que legal essa iniciativa que teve. Eu queria que você falasse agora de como é que foi o convite e como é que foi a passagem para o Flamengo, né? Você saiu da Ferroviária e foi para o Flamengo, como a gente falou um pouquinho antes, foi a oportunidade que você teve realmente de viver melhor, de só trabalhar com futebol mais ainda. Na Ferroviária você conseguiu, mas teve um perrengue ou outro, você comentou. Sim. Queria saber como é que foi essa passagem no Flamengo. Então, o Flamengo foi outra coisa que, para mim, foi a coroação máxima, assim, sabe? Porque eu já vinha trabalhando, né, há muitos anos, aí houve a seleção, houve a Ferroviária, e quando eu cheguei no Flamengo, a ficha caiu e eu cheguei à conclusão de que eu consegui. Tipo, eu já tinha o quê? 32, 33 anos ali. Falei, consegui. Eu acho que se eu parar de jogar hoje, eu já estou feliz. Se eu voltar para Paraíba, jogar meu último paraibano com o Botafogo, que era sempre o time que eu queria realmente encerrar a minha carreira, eu estou feliz. Eu lutei muitos anos, não sabia quanto tempo eu iria conseguir estar ali em alto rendimento, mas eu já estava satisfeita com tudo que eu consegui. Então, jogar no Flamengo, você fica pensando, caraca, é o Flamengo, cara. Imagina eu de Cruz do Espírito Santo, uma cidade que... eu amo a minha cidade, mas uma cidade que é um ovo, é uma cidade que você entra, com 10 minutos você sai. Você entra, andou ali pela principal, com 10 minutos você sai da cidade, ou menos. Se você for numa velocidade rápida, com 7 minutos você sai da cidade. Que eu vim de Cruz do Espírito Santo, até os meus 9 anos, eu morava dentro de um canavial. Era uma fileira de casa dentro de um canavial, no sítio chamado São Felipe lá. Aí depois fui para dentro de outro sítio, lá no Engenho São Paulo. Eu falei, meu Deus, eu estou no Flamengo. Eu vim da Ferroviária, eu vim da seleção, eu estou no Flamengo. Aproveitei tudo que eu poderia aproveitar no Flamengo. Não foi um sonho, mais uma vez eu digo, não foi um sonho em termos de glamour, no sentido de, eu estou no Flamengo, foi perfeito. Não. Por quê? O futebol feminino, mesmo nos grandes clubes, não é esse glamour todo que as pessoas acham, não é esses milhões que as pessoas veem no futebol masculino. São realidades totalmente diferentes. E em 2019, 2020, ali, que era o período que eu estava no Flamengo, né, ainda não se pagava tanto. Então, estava no Flamengo, as pessoas achavam que eu estava até rica, milionária, porque eu estava no Flamengo, era até engraçado. As pessoas chegavam para minha mãe. As pessoas chegavam para minha mãe e diziam, eita, tua filha tá rica, né? Tá no Flamengo e tal. Não é isso. Não era a realidade atual ainda. Hoje as meninas, graças a Deus, as meninas de Série A1, que é a principal série do futebol feminino, tá ganhando bem, né? Hoje tem meninas ganhando 70 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais. Ali, quem tá na A1, né, ganha nessa faixa de 30, 20 mil reais. Isso era uma realidade que, quando eu estava no Flamengo, parecia distante. Então, o que é 2021? 2020, 2021, a gente tá em 2025. Então, em pouco tempo, a gente já vê uma evolução. As meninas de hoje, se elas tiverem o mínimo da persistência que eu tive, eu posso bater no peito e dizer isso, daqui a 5, 6 anos, elas podem estar aí sustentando sua família, ganhando muito bem, obrigada. Porque o futebol hoje está permitindo isso. Na minha época, não. Quando eu estava nessa relação, ainda estava pagando pouco, mesmo num time grande. Então, quando eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa
para que essas meninas não arranquem tantos tocos como eu arranquei lá atrás. Foi quando surgiu a ideia de abrir a agência. Porque eu falei, se eu não tive ajuda prática mesmo ali, de vou te levar para fazer uma peneira ali e tal, não sei o que, vamos fazer. Se eu não tive isso e eu consegui conquistar o que eu conquistei, imagina uma menina boa que tenha esse apoio. Como, por exemplo, hoje no SESI, que eu tenho uma escolinha lá no SESI, eu vejo uma menina de 11 anos, Gustavo, com uma habilidade, com uma qualidade técnica que eu digo, meu Deus, essa menina aprendeu, ela nasceu com essa habilidade, não é possível. A menina com 11 anos, com a habilidade de uma menina adulta. Então, eu fico pensando, se eu der condições para essa menina ir mais longe, em questão de 5 anos, ela está aí vivendo bem, ela está aí mostrando para o Brasil, quem sabe para o mundo, um futebol bonito e sustentando sua família, porque hoje o futebol dá essa condição. Mas é preciso persistir muito. Essa pergunta nem tá no roteiro, mas como eu sou corintiano também, infelizmente eu sou misto. O negócio que a gente fala aqui, a gente fez futebol no Paraíba, mas a galera já sabe. Eu não vou deixar de perguntar. Você teve a oportunidade de enfrentar o Corinthians eu joguei nessa passagem? Joguei. Tanto pelo Ferroviário, tanto pelo Flamengo ou só pelo Joguei Flamengo? Pelos dois. Dá pra perceber, a gente sabe que, puxando um pouquinho a sardinha pro meu time, né? Mas eu acredito que seja o maior investimento aqui no Brasil, o Corinthians. Ou um dos maiores, dá pra dizer? O Corinthians já foi o maior investimento do Brasil. A Ferroviária também sempre estava ali, né, batendo. É tão tal que no Brasileiro, na maioria das vezes, a final era a Ferroviária e Corinthians. Na Libertadores também, muitas vezes, caía sempre eles dois. Então, mesmo o Flamengo com muito nome, com muito recurso, ele nunca chegou junto, de fato, no feminino como o Corinthians. Então, o Corinthians, durante muitos anos, não é à toa que está aí há 5, 6 anos ganhando. Libertadores, Brasileiro. Invicto, praticamente. Hoje, a Ferroviária está muito igual, mas até 3 anos atrás era indiscutível o investimento do Corinthians no feminino. Eu pergunto assim, quando você foi enfrentar, dava para perceber essa diferença? Porque é o que a gente vê assim, de preparação, investimento. Eu acredito que a Ferroviária também tem um nível parelho, o Flamengo também, mas eu particularmente eu acompanho o Brasileiro Feminino, principalmente o jogo do Corinthians, contra o Palmeiras, eu não perdi nenhum. Mas, por exemplo, eu lembro de assistir nessa época, 2020, 2021, além da pandemia, o Flamengo contra o Corinthians, dava para perceber a diferença de preparo. Sim. Eu queria escutar de você vendo isso dentro de campo. O que é que eu te falo? Que a diferença naquele momento não era nem tanto no investimento em si. Mas, por exemplo, o Corinthians sempre foi um time que manteve o seu elenco durante anos. Quem vive no meio do futebol feminino sabe que as peças do Corinthians, elas passaram 3, 4, 5 anos jogando juntas. Imagina um time jogando junto há 5 anos. Vai ter um entrosamento totalmente diferente. O que é que acontecia com a Ferroviária, com o Palmeiras, com o Flamengo e com os outros clubes? Se renovava muito, se mesclava muito o time no decorrer das temporadas. Então, o Corinthians sempre levava essa vantagem. Sem dúvida alguma, o investimento deles era alto, mas o do Flamengo chegou. Na minha época, o do Flamengo era um pouco menos, mas o da Ferroviária já era alto. O do São Paulo, do Palmeiras, o do Cruzeiro também já era alto. Só que o Corinthians tinha esse diferencial, que ele mantinha o seu elenco durante anos. Então, não tem nem como comparar. O teu elenco é novo, as meninas em um ano vão se preparar para tal competição. E aquele elenco X já está junto há 2, 3 anos. Então, a questão não era nem o investimento financeiro. Era o tempo junto mesmo, o entrosamento das meninas, que era incomparável. Até hoje, né, que eles perderam algumas peças, eu não sei, quem está acompanhando, vai ver que a Cacau, que jogava no Corinthians durante muitos anos, está no Fluminense, aí tem a Mimi, que saiu, aí tem a Catiúcia, que saiu, está na Ferroviária. Acho que ainda manteve a Tamires, está lá ainda, né? Sim, a Zanotti, a Gabi Zanotti também, que é a camisa 10. E a Andressa voltou da Roma para lá, né? Andressa Alves. Sim, mas também perdeu a zagueira Andressa, que foi para a Ferroviária. Enfim, se desfez de algumas peças, mas a Vicky Albuquerque, por exemplo, que continua lá. Boa parte das meninas ainda continua lá e mantém essa base. E é por isso que eles mantêm esse nível que é incrível. É incrível mesmo. Acho que o maior perda foi o Arthur Eli, né? Que foi para a seleção. É verdade. Mas aí o professor que está lá também, ele é bom pra caramba. Bom, vamos voltar agora para o futebol paraibano. Queria que você falasse por que dessa volta.
pra aqui, pra Paraíba, pra João Pessoa, pra vir jogar no Belo. Você falou que queria se despedir, mas quando foi o momento que bateu a chave de vou voltar pra minha terra e vou terminar a carreira lá, não instantaneamente, né? Mas vou terminar lá e vou voltar pra lá agora. Então, eu vou ser bastante sincera com você. Foram 2 anos que eu passei no Flamengo e quando eu cheguei lá, já tinha uma base onde era muito difícil entrar. Existia um grupo que já estava junto há um tempinho ali, né? Há 1 ano, mais ou menos, e que era difícil entrar. Eu cheguei como centroavante, jogava de ponta também, mas que, logicamente, se tu tá chegando agora no time, eu que estou jogando há mais tempo, eu já mostrei muito pro técnico. Então, para você tomar minha vaga, vai demorar pra caramba. Tem que ralar bastante. E dependendo da relação que eu tenha com o técnico, nem isso tu consegue. Tu vai entrar às vezes e Tem pronto. uns preferidos, viu? Não tem para onde correr. Então já existia praticamente um time base que era quase que intocável. Então eu sabia das minhas limitações. Quando eu cheguei para jogar na Ferroviária e no Flamengo, eu percebi, tinha momentos que eu falava, meu Deus, parece que eu nunca joguei futebol na minha vida, porque eu jogava aqui achando, eu treinava aqui achando que eu treinava muito. Eu já era formada em educação física, né? Então eu já estudava bastante para me condicionar aquela velha oportunidade quando chegar, que eu já falei. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, futebol de alto rendimento é muito, muito intenso, é muito pesado, é muito exaustivo. Você praticamente só vive para treinar, descansar. É só aquilo. Então, eu tive um pouco de dificuldade, mas depois de uns 6 meses, eu falei, não, agora eu estou batendo de frente com todo mundo. Tive poucas oportunidades. Os meus números no Flamengo são bons, mas eu tive poucas oportunidades de jogar. Meio que, eu acho que eu fiz em 2 anos, se eu fiz 3 jogos de titular foi muito. E entrava, mas muitas vezes entrava ali 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. O mais maluco nisso tudo é que, mesmo eu entrando 10 minutinhos, em sua maioria das vezes eu entrava e fazia gol. Aí eu me animava, achava que eu ia entrar de titular, achava que eu ia ganhar meu espaço. No outro jogo, banco de novo. Então, assim, foram 2 anos que eu passei, caramba, não importa o tanto que eu treine, eu chegava antes. Sabe aquela velha história de jogador mesmo persistente, de chegar antes, sair depois, de ficar ali na luta para mostrar que você quer, que você... E não dava certo, era como se aquele grupo tivesse fechado e já era. Você acha que não dependia de você, então? Você podia fazer 10 gols numa partida que... Em 2 anos eu cheguei a ter essa conclusão que naquele grupo, eu acho que realmente só um milagre, assim, tem que acontecer. Milagre... Desculpa perguntar aqui, mas você chegou... Se não quiser falar também, tá tranquilo. Você chegou a perguntar ao técnico, falar, pô, quero jogar... Olha, eu sou do tipo de resolver muitas coisas, resolver as minhas coisas conversando. E eu chegava para perguntar, falei, professor, eu já estou aqui há 1 ano, toda vez que eu entro eu faço gol. O que é que está faltando? Eu queria saber quais são as dificuldades que eu não estou tendo mais oportunidade, porque eu entrava 20, 15, dificilmente entrava um jogo inteiro ou um tempo inteiro. E aí ele falou, não, é continuar trabalhando. Nunca era direto, sabe? Eu, como treinador, eu tento ser muito direta com os meus alunos. Apesar de ser meninos de base, meninos e meninas de base, eu tento ser muito direta assim, no que eles precisam melhorar. Porque eles não foram os técnicos que eu passei lá no Flamengo, eles não eram diretos a esse ponto de dizer, não, é só uma preferência mesmo, você está treinando bem, quando der você vai entrar. Em nenhum momento. Era, não, é continuar treinando, tal, não sei o quê, porque o que eu via que precisava, eu fazia. E muitas vezes as meninas que faziam a minha posição, por mais que elas não treinassem o tanto que eu, por mais que elas não jogassem e não saía gol. Não, sabe aquele dia que não sai gol? E mesmo assim o técnico não lhe tira nem a pau? Pronto, era mais ou menos isso. Então eu passei 2 anos passando muito por isso. Já tinha os meus 33 anos, né? Eu falei, caramba, eu acho que para mim já deu. Eu já estou feliz, eu já vim da seleção, da Ferroviária, já passei 2 anos aqui no Flamengo, não foi 1000 maravilhas, porque por mais que você esteja no time grande, não quer dizer que você vai estar no paraíso. É bom deixar isso claro para quem estiver ouvindo. Eu falei, já deu para mim, já estava um pouco desgastada. Em 2 anos treinando em alto rendimento, já estava bem cansada e não via... Importante falar isso também, eu já falei, desculpa te cortar, mas eu já falei isso quando Juliana Bandeira veio aqui. A gente até bateu esse papo antes de começar, que ela é corredora, já fez meia maratona, se prepara para fazer maratona, que é importante falar, né? Nenhum esporte de alto rendimento faz bem pro corpo. A pessoa sai definhando. Destruído, literalmente. É importante deixar isso claro, que o povo acha que atleta é um herói, né? É um homem de ferro. Exatamente. Então era muito intenso.
E por mais que para tu ter uma ideia, eu sou destra e eu tinha dificuldade de usar a esquerda. Se você olha hoje, muitos grandes jogadores só usam uma perna mesmo e quando a bola cai na outra é uma tragédia. Aí você fica se perguntando, caramba, um jogador desse, com um nível desse, era para ser obrigatório. Ele deveria tirar tantas horas do dia dele para treinar a outra perna. Então, eu fiz isso. Eu falei, não, eu não vou me limitar só a jogadora grande, a jogadora que só tem uma perna. Ia lá e ficava treinando, esquerda. Hoje eu consigo bater com as duas pernas praticamente que igual. Só que, mesmo eu tendo essa mentalidade de melhorar minhas deficiências, nada acontecia lá. Então, chegou um momento que eu falei, não, para mim já deu. 2 anos, vou voltar para Paraíba. De início, eu não pensava em jogar mais em outros estados, já estava um pouco cansada mesmo, desgastada. Você não pensou em voltar para a Ferroviária ou tentar se manter num... Na época eu tinha até um empresário. Na época eu até cheguei a conversar com o meu empresário, falei que estava um pouco desgastada, achava que não queria mais sair de perto da família, de casa, passei muito tempo distante das minhas raízes, né? Então a gente conversou, falou, não, volte para casa, sinta lá, fique no aconchego da sua família, da sua casa e depois a gente vê. Acabou que, estando em casa, eu falei, não, vou me enraizar por aqui mesmo, vou tentar jogar por aqui mesmo, vou voltar a trabalhar e vou ver no que é que dá. Então, quando eu voltei, depois de um tempo, eu meio que já decidi não ir mais para fora. Fiquei bem esgotada mesmo. Assim, essa minha passagem pelo Flamengo foi maravilhosa, 2 anos em termos de conquista, mas foi muito difícil esse futebol de alto rendimento e perceber essa realidade fechada de alguns clubes me impactou um pouco, confesso a você. Então, até com relação às meninas mais novas, imagina, eu já era adulta, já tinha passado por um monte de coisa, arrancado um monte de toco, e para mim foi bem difícil psicologicamente passar 2 anos num clube tendo essa dificuldade de treinar e nada acontecer, de treinar e você ser banco e de ficar fora de jogo, ficar fora de lista. Imagina algumas meninas mais novas, meninos que vão para fora do estado, até do país mesmo, e passa por isso. Vai ter cabeça para segurar a onda? Em sua maioria volta querendo desistir de tudo. Então, é muito delicado, sabe? Inclusive, quando eu resolvi abrir a agência com a minha sócia, que jogou comigo no Flamengo, a Mariana Dantas, um dos nossos pensamentos vamos preparar nossos atletas não só para ser um bom jogador tecnicamente ou jogadora, mas vamos preparar nossos atletas para essa realidade que a gente sabe que é nua e crua e que é árdua. E é o que a gente faz hoje com os nossos atletas, sabe? Deixá-las cientes de que não existe esse glamour. Pode chegar a ter, mas vai demorar um pouquinho. E tem que ter essa paciência, sabe? Como é voltar para o futebol paraibano? Agora eu vou entrar no assunto talvez polêmico, mas... Por exemplo, a gente tinha marcado isso aqui para semana passada, é porque aqui no roteiro tá falando da data. Semana passada ia ser na terça-feira também, quando a gente tava gravando. Você tinha um jogo na quarta, que só foi sair onde seria o estádio na segunda. A qualidade do campo tá um pouco complicada, a gente viu no seu Instagram você tomando bado de gelo por causa do calor. A gente falou da diferença dos clubes, mas questão de federação, organização do campeonato, também dá para sentir essa diferença do Flamengo, da Ferroviária, para aqui na Paraíba? Olha, o estado em si, ele não oferece, né, muita estrutura para isso. Por exemplo, com certeza em São Paulo é indiscutível. A Federação de São Paulo, ela é muita competição, tem muitas opções, né, de locais para fazer os jogos. No Rio também tinha muitas opções. Aqui no estado, até no final, agora no final do ano mesmo, até recentemente conversei com uma pessoa da federação, onde ele me relatou que João Pessoa simplesmente não tinha campo para fazer os jogos de qualidade. Quando ele até fala, tal campo está em reforma, tal campo está com show. Com show, tal campo iniciou lá, a arquibancada está ruim. Resumindo, a gente não tinha campo para fazer o estadual, não tinha bons campos para fazer o estadual.
porque de fato era para estar fazendo no Almeidão. Mas o Almeidão, nesse final de ano, está mais voltado para shows do que para jogos. Se brincar, até quando começa agora em janeiro o Paraibano, o campo corre um grande risco de estar no estado não muito bom. Até informação no meio da entrevista aqui, até eu tive esse papo há um tempo já atrás, alguns meses, com o Marco Félix, do Botafogo, que ele estava preocupado justamente com isso, pensando se podia talvez usar outro estádio, porque não tem como organizar, porque vai vir Jorge Mateus, Henrique Juliano. Então, aí a gente fica sem opção, porque, por exemplo, hoje tem a Vila Olímpica Paraíba, que está com um campo razoavelmente bom, mas a Vila Olímpica Valentina, o campo está muito estragado e está para reforma. O campo ali de Mangabeira, perto do mercado, também está para reforma. Aí, se você for olhar, o campo do VF4, o campo de baixo é até bom, mas o campo de cima, onde a gente fez a nossa estreia no Paraibano, é campo de treino, um campo que, infelizmente, não era adequado para um jogo oficial, sabe? O campo de baixo, sim, a gente até já jogou lá. Quando eu estava no VF4, a gente já jogava no campo de baixo, mas num horário interessante, 3 da tarde, o sol tá baixando, dava para jogar. Mas o que fizeram com a gente na estreia foi insalubre, praticamente. Eu digo porque eu saí praticamente com insolação naquele dia, porque além do jogo ter sido marcado para 9h30, só começou às 10, não teve tempo técnico. O campo é um campo de treino, é um campo que dá para você fazer alguns trabalhos, mas para um jogo oficial, a bola ela não rolava reto em nenhum momento, para você ter uma ideia. Então, eu cheguei a falar com o pessoal da federação de gente, por favor, vamos olhar um pouquinho para o futebol feminino, a gente precisa. Hoje, para a gente, é um orgulho ter a nossa presidente da federação como vice-presidente da CBF. Ela é simplesmente chefe de delegação da seleção feminina de futebol. Isso nos dá esperança de dias melhores. Então, a gente espera que o futebol da Paraíba, feminino em especial, se ela é mulher, a gente espera que ela tenha um olhar diferente para as mulheres, seja um dos melhores do Brasil. Então, ela está há pouco tempo, mas o que a gente espera é isso, são dias melhores. Então, ter um campo melhor para fazer o estadual é o mínimo, entende? E é isso. A gente simplesmente, a resposta que eu tive deles é que eles não têm campo disponível para estar fazendo jogos. E a gente fica nessa, né? O nosso campo de treino é a Unip, graças a Deus o campo lá está até bom, né, comparado aos outros. O jogo amanhã é lá, né? O jogo amanhã também é lá. Eu não sei onde é que vai ser essa final, que, segundo as minhas informações, vai ser até transmitido pela Globo, que está previsto para o dia 20 de novembro, e para ser transmitido pela Globo. Só Deus sabe onde vai ser esse jogo. Vamos aguardar os próximos capítulos. Nem que fosse no... Assim, é complicado por questão de viagem. Eu acredito que se eu não vou cravar que são todos, mas a maioria são times aqui de João Pessoa. Só tem um de Picuí. Que é o Picuiense. Então tava certo na informação. Até se colocasse o jogo num amigão, eu achava... Tudo bem. Vou perguntar se você concorda, na verdade, porque eu não tenho que achar nada. O deslocamento ia ser mais difícil, mas talvez fosse melhor, né? Bom, pelo menos a final, né? É o que eu acredito que vão fazer isso. A final deve ser no amigão. Bom, levando em consideração que nenhum dos dois times iria ter... como dizer, vou jogar em casa, seria bom por essa questão. Mas eu ainda acho que entre fazer no Amigão e fazer aqui na Vila Olímpica Paraíba, se desse uma... se a ideia se é transmitido pela Globo e quer fazer um negócio bonitinho, acho que daria para dar uma investidazinha ali no campo, nem que fosse para deixar ele um pouco ali, uma semaninha para dar uma melhorada, cortar bem a grama para a final, acho que seria mais interessante. Perto de casa, a gente precisa da nossa torcida, a gente quer nossos amigos, nossos familiares junto, entende? E se o jogo fosse em Campina Grande, claro que pouquíssimas pessoas iriam, quase ninguém iria. Aí não seria viável, eu não consigo ver como viável. Vamos falar também agora sobre uma coisa muito especial para você, que eu acredito, que é o que você está vestindo agora, que é o patrocínio da Topper. Sim. Como é ter uma marca te patrocinando, a importância disso, como é que chegou esse convite, há quanto tempo você já está junto, pode falar. Olha, a Topper é uma das minhas coroações, né, de trabalho, né? Tanto as minhas conquistas no futebol, em termos de seleção, de Ferroviária, de Flamengo, Botafogo, todas as conquistas que eu tive pelo Botafogo eu vejo como algo muito grandioso. A Topper é uma dessas coroações, sabe? Porque há quem ainda tente menosprezar, como eu sempre falo, né? As pessoas, elas às vezes querem menosprezar nossas conquistas e é incrível, né? Ao invés de só ficar feliz com as nossas vitórias, elas querem diminuir. Inveja, né? É só isso, inveja. Porque há quem diga, não é uma marca tal ou tal. Meu amigo,
A Topper, ela é uma marca grande e hoje eu tê-la como parceira é surreal. Hoje eu faço parte do time Atleta Pro da Topper, onde a gente recebe todos os lançamentos da marca antes dele ir para o mercado. Não é para todo mundo. Então, quantos atletas não queria ter uma marca que pudesse estar te ajudando com uniforme, te ajudando com tênis, te ajudando com acessórios e tudo mais. Quando eu penso que quando eu morava lá dentro do Canavial, e eu jogava com tênis velho ou qualquer tênis que às vezes nem era adequado para jogar, e hoje eu tenho uma prateleira, eu tenho uma sapateira cheia de tênis bons, calçados bons, não só para jogar, mas também para usar no dia a dia. Não tem preço. Então, hoje, ser atleta pro da Topper é muito gratificante para mim. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de dizer isso para eles, eu falo. E quando às vezes as pessoas falam, Lu, só vive postando coisa da Topper. É a minha forma de retribuir. Porque a Topper investe em mim em termos de calçados, de roupas, de acessório e tudo mais. E eu não pago em dinheiro, eu pago em propaganda. E o que eu puder fazer para mostrar, eu vou mostrar. Então, se eu visto uma blusa legal e as pessoas gostam e de repente vai lá no site e vê, isso é positivo. Se eu apareço com um tênis massa, uma chuteira massa e as pessoas veem e vão lá no site e dar uma curiada, isso é positivo. Então, é uma forma de eu retribuir a Topper. A Topper chegou na minha vida de uma forma bem engraçada, assim, porque, por exemplo, eu sempre tive um bons números de seguidores nas redes sociais. Não é tanto assim, mas é um bom número, né? Dá para ali barganhar, ir atrás de um patrocínio aqui ou ali, né? Como alguns que eu tenho. Então, durante um período da minha vida, eu falei, caramba, eu vou fazer um Media Kit. Olha a minha cabeça, viu? Eu era meio maluca, assim, nos meus propósitos, mas dava certo. Eu fiz um Media Kit, arrumei lá umas fotos, umas informações, umas conquistas e falei, eu vou ir atrás de algumas marcas, oferecer a minha imagem, Eu não era famosa, mas eu já tinha algumas conquistas, né? Então, eu falei, eu vou ali tentar conseguir alguma parceria para me ajudar. Eu já passei tanto tempo pedindo coisa emprestada para jogar, tal. Vai que eu consiga. Aí, coloquei lá 3 marcas para tentar ir atrás de patrocínio, né? Algumas eu não tive resposta. E a Top eu tive a felicidade do responsável na época pela captação dos atletas pro me responder. Aí ele falou, pediu para eu fazer meio que um resumo, né, da minha história, para ver se interessava a marca e tal. Fiz, fui convincente. Eles viram meu material, já tinha algumas matérias já do Botafogo, da seleção e tal. E a partir daí eles me admitiram para os atletas pro. E daí já vai fazer 4 anos que eu estou no time atleta pro da Topper. E anualmente eu recebo caixas de calçados, tanto no primeiro semestre quanto no segundo, e materiais em geral, de bolas, de acessórios, de roupas. E é sensacional, cara. Surgiu uma dúvida aqui. Para as outras garotas mais novas, ou para meninos também que estão começando, a chuteira, em sua maioria, não sei, você não vai falar de todos os times, mas em sua maioria é o próprio atleta que banca, que compra a chuteira, ou o time ajuda? Não, o time não ajuda em nada. Raramente vai ter time que vai dar calçado, raramente mesmo. Às vezes o empresário ele ajuda com calçado quando o atleta não pode de jeito nenhum, mas normalmente é o próprio atleta que se vira com o seu material. No feminino e no profissional também? Sim, senhor. Eu pensei nisso e falei, vou perguntar. E eu vou te dizer mais. Chuteira, existe primeira linha, segunda linha, terceira linha. Uhum. Normalmente, as mais acessíveis são as de terceira linha, que é ali na faixa de R$200, 250. É terceira linha. As chuteiras de primeira linha, ela é quase R$1.000. Então, hoje, você jogar com uma chuteira boa é um investimento altíssimo. Então, eu vou comprar uma chuteira da tal marca porque é top e tal, não sei o quê. É de terceira linha. Essa chuteira de R$200, R$300 é de terceira linha. As de segunda linha tá ali na faixa de R$500, R$600. Então, assim, para você ver, é caro jogar com coisa boa. A sua performance, ela melhora de acordo com o calçado que você tá. Há quem ache que não.
mas eu lhe garanto que melhora. Você colocar uma chuteira de primeira linha no pé e você jogar com uma de terceira... Mais leve, tecnologia para amortecimento. É surreal a diferença. E ainda bem que você recebe, né? Todo então, mundo. Exatamente. Que bom. Vamos falar agora dos seus projetos futuros, da sua vida pessoal, não da vida pessoal, mas sua vida profissional além do futebol. Queria começar falando sobre você ser professora, né? Ser a tia Lu. Tanto no futsal, tanto no futebol, de meninos e meninas. Como é que isso surgiu? Você é formado em educação física, mas... Sim. Essa ideia e, caramba, seus alunos trabalham com uma jogadora... Não uma jogadora, vou voltar a falar o que eu falei no início. Pra mim, é a maior jogadora de futebol paraibano da história. Como é isso? Como é esse papo com os meninos? Então, quando eu me formei em educação física, eu explorei algumas áreas, né? Eu trabalhei com natação, eu trabalhei com ginástica laboral, eu trabalhei com musculação, eu trabalhei em algumas áreas. E também em escolinha, né? E daí, a gente vai vendo quais áreas lhe toca mais, né? E eu achei que eu nem ia trabalhar com futebol, porque eu sempre falava para as pessoas que eu não quero ser técnica. Não quero. Eu não quero ser técnica, não é para mim. Não tem... Dá muito trabalho, dá tem pouco gente que não vai porque é muito estressante. Né? Dá muito trabalho, dá pouco dinheiro. Então eu sempre falava para as pessoas... Não, dá muito trabalho, é muito estressante, não quero ser técnica, não me vejo nessa função, não me acho capacitada para essa função. Chegava a dizer isso, inclusive. E as pessoas, vira e mexe, falavam, não, dá certo, tu tem jeito para técnica, tal, não sei o que. Eu não quero. Sempre amei preparação física. Amo preparação física. Eu sempre pensava em entrar na área do futebol, na preparação física. Eu sempre quis ser preparadora física e não técnica. Só que aí, quando eu cheguei no SESI, eu assumi uma turma lá de natação, passei um ano dando aula de natação, que de fato na faculdade eu também já tinha trabalhado nessa área, então era uma área que eu até gostava. E o SESI, na época que eu entrei, não tinha escolinha de futsal e de futebol. Já teve, antes de mim, quando eu cheguei, não existia escolinha. E diante da minha experiência na área, a minha supervisora veio com essa proposta de vamos abrir uma escolinha de futsal, vamos ver como é que vai dar e tal. E a gente começou a escolinha de futsal do SESI com 2 meninos. E daí as coisas foram acontecendo, fui fazendo as propagandas, né? Fui divulgando, as coisas foram crescendo e a gente simplesmente hoje, eu acho que tem mais de 200 alunos. Chegou um tempo que a gente precisou chamar, inclusive, um outro professor para trabalhar junto comigo, porque eu já não estava dando conta. E até então, era só escolinha, a gente não tinha pretensão de competição. Então, a nossa pretensão era formar atletas, realmente usar ali da disciplina, trabalhar a coordenação, aquelas coisas todas, capacidade física e motora das crianças. Até que os meninos começaram a se desenvolver de uma forma que eu disse, eu preciso botar esses meninos para jogar. Então, a gente começou primeiro com a turma sub-9 e sub-10. Daí foi quando eu falei, de fato, para minha supervisora, eu não quero ser treinadora, trago um professor para só ficar nessa área. Daí foi quando o professor João Marcos veio e hoje a gente compõe essa equipe do SESI de competição. Você ajuda a treinar, ele ajuda no jogo? Ele é o treinador e vai para as competições e eu fico ali na retaguarda apenas como... Não, nem como preparadora, porque acaba que cada um fica com a sua turma, mas em jogos eu meio que fico como assistente técnica. Entendi. Ele fica como meu assistente técnico na turminha de 6, 7 anos e eu fico como assistente na turminha de 9, 10, 11 e agora 13, porque começou só com ele nas competições. Eu não queria, como eu estou te falando. Não queria, e aí a supervisora trouxe um treinador para ficar nessas categorias em competição, já que os meninos estavam se desenvolvendo. Só que o meu sub-6 e 7 estavam me instigando a colocá-los para jogar, porque não tinha condição. Eu falei, meu Deus, como é que pode essas crianças tamanho de nada fazendo essas coisas, gente? Então, eles estavam jogando tão bem que aquela formação já estava tão bacana que eu disse que eu vou botar esses meninos para competir. Eles vão evoluir muito mais, porque os treinos já estavam muito bons, aqueles treinos. E daí, de 6, 7 meninos que eu tinha nessa categoria, pulou para 18. Aí eu dividi os meninos iniciantes dos meninos que estavam mais desenrolados, coloquei numa competição, onde na nossa primeira competição a gente já foi vice-campeã. Isso no sub-6? Sub-7. Sub-7. Aí, nosso segundo ano, tanto aumentou o número de 7 quanto de 6, coloquei o de 6 numa outra competição. A gente já está na final dessa competição.
Inclusive, eu quero aproveitar para convidar todo mundo para essa final, porque os meus pirrai estão jogando demais. Quando é a final? Tá para ser definido ainda. Tá. Olhem minhas redes sociais, olhem meu Instagram que vocês vão ver. Então, esses meninos, eu sempre falo que eles me ensinam diariamente, porque o que eu disse antes, que eu não queria ser técnica de jeito nenhum, eles me fizeram enxergar uma outra luz dentro de mim. Porque eles chegaram do zero. Eles chegaram mal sabendo dar um passe, eles chegaram mal sabendo dar um chute, eles chegaram mal sabendo dominar. E dentro de um ano, eu consegui ver os meninos jogando, dominando, levantando a cabeça, tocando, passando. É surreal. Mais uma conquista que eu posso dizer, não, eu acho que eu daria certo ser técnica. Eu não quero. Para profissional, eu não quero, mas eu acho que dava certo. Já está mudando. Então, não é algo que eu quero ficar fazendo, mas nessa categoria 6 e 7 é algo que eu estou amando fazer com essas crianças. Já você tem um time masculino, feminino? Só masculino. Feminino eu tenho na categoria sub-13 e 14, mas ainda são meninas que estão na fase de evolução para jogar fora, para fazer peneiras em times maiores e tal. Então, assim, no SESI hoje eu tenho uma turma de 10, 11, 12 até 15 anos, mas nesse propósito de trabalhá-las para fazer peneiras e para trabalhar em cima desse sonho delas aí de ser jogadoras. E masculino tem quantas categorias? Masculino começa do 6 e vai até o 16. Só que aí no masculino agora eu dei uma saída. Do masculino eu só estou com o sub-6 e 7 e as turmas maiores, o professor João Marcos é que está à frente. Quem quiser colocar o filho, o primo, irmão... SESI Costa e Silva, é só chegar e fazer uma aula experimental, conhecer nossa metodologia, eu tenho certeza que não vai sair mais. Bom, vamos falar um pouquinho mais da agência. Você mesmo falou que... Pode colocar água aqui, sem problema. Obrigada. A ideia da agência foi você com a Mariana, né? Da Mariana Dantas. Vocês jogaram juntas no Flamengo. E queria falar mais sobre isso. Você pretende agora parar, supostamente, né? Ninguém sabe ainda daqui pro final. Eu acho que ainda vai jogar mais uma temporada. Então, tô sentindo. Então, Gustavo, a questão é o seguinte. Como eu falei, né? Eu tô sentindo essa necessidade de me dedicar mais. Até porque a agência, ela nos obriga a estar em contato o tempo todo com os clubes, a estar acompanhando as meninas, os jogos dos nossos atletas constantemente. Aí tem jogo final de semana, tem jogo meio de semana. E a gente só consegue fazer isso bem se a gente acompanhar esse dia a dia delas. Então fica realmente inviável, sabe? A agência, ela surgiu das dificuldades que eu e a Mariana Dantas, a minha amiga e sócia, começamos a perceber. A gente falava, caramba, todas as nossas colegas aqui têm agente, empresário, agente, tem esse mesmo nome, mas poucos dão a atenção que elas precisam. Às vezes elas falam, eu estou há meses sem falar com ele, eu mando uma mensagem, ele nem me responde e tal. Então a gente falou, vamos abrir uma agência e fazer uma parada diferente. E aí meio que foi bem involuntário, assim, foi numa conversa bem despretensiosa. Ela mora em São Paulo, veio passar férias aqui. E a gente sempre se deu muito bem. No Flamengo, ela era uma das pessoas que eu mais me dava bem. E numa conversa despretensiosa, a gente falando sobre futebol, sobre essas dificuldades do futebol, sobre as meninas, os talentos e tal. Vamos abrir uma agência. E ficou essa coisa assim. Aí ficou uns dias e depois a gente ligou e falou, e aí, vamos ou não vamos? E resolvemos abrir a agência de forma muito organizada, com registro na CBF, tudo bonitinho ali, fazendo o curso de empresário e tudo mais. E daí, como é caro manter uma agência, é caro por conta da CBF, é caro para fazer o registro, é caro para fazer o curso da CBF, é caro para tudo, é caro para manter a agência. Então, meio que a gente se dividiu nas despesas. Hoje a gente mantém a agência do nosso próprio bolso, até que ela mais para frente nos dê um retorno, que é o que a gente imagina que vai acontecer pelo trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, já estamos com registro, tudo bonitinho, um registro de marca também. E daí a gente resolveu abrir umas assessorias. Como é isso? Hoje a gente percebeu que os empresários, ele simplesmente dá o suporte para atleta no que dá. Ele vai atrás de clube, de bons salários, vira e mexe, troca uma mensagem com ela. E é isso. Hoje o contato do empresário, do agente com os atletas, em sua maioria das vezes é isso. Quando o atleta não pode comprar uma chuteira, ele vai lá e compra e ajuda e tal.
e só. Eu falei, o atleta, ele precisa de mais. O atleta, ele precisa de alguém que o ajude com contratos. Ele precisa de pessoas que o ajudem com imagem, com entrevista. Ele precisa ser visto, ele precisa ser bem instruído. Então, o que foi que a gente fez? Vamos abrir a nossa agência com assessoria de jurídica, onde a gente vai colocar dois advogados desportivos. Por quê? A profissão, ela tem algumas vertentes, tem algumas áreas, né? Então, a gente não queria tratar de assuntos desportivos com qualquer advogado. Então, a gente foi atrás de 2 advogados desportivos, que já é da área, que já vai dominar tudo aquilo ali. E tanto para a gente, quanto para atleta, quanto para os pais dos nossos atletas, vão ficar tranquilos. E montamos assessoria jurídica com esses 2 advogados. Fizemos também uma assessoria de comunicação e marketing, onde a gente tem um jornalista que vai trabalhar com os nossos atletas, questão de media training, questão de comportamento, como se comportar numa entrevista, numa coletiva de imprensa, tomar cuidado para não falar besteira. E não é só dizer, toma cuidado para não falar besteira. É, de fato, instruí-lo, treinar com ele. Por isso que a gente chama de media training. Todos os nossos atletas hoje têm esse contato com o nosso jornalista da assessoria de comunicação para aprender. Do mesmo jeito que ele vai no campo e aprende os fundamentos, ele tem esse papo com o nosso jornalista para aprender a se expressar melhor e não chegar na frente do microfone e ficar sem saber o que falar. Porque a gente vende nossa imagem. Quando eu vou atrás de um patrocínio para o meu atleta, eu preciso mostrar uma boa imagem dele, eu preciso mostrar bons vídeos, boas fotos, boas ações. Se eu não mostrar, vai ficar difícil eu conseguir o patrocínio. Então, a agência, ela se preocupou em montar uma equipe para dar o suporte para os nossos atletas. Aí nós temos também um designer que cuida das redes sociais dos nossos, não cuida diretamente, não é ele que mexe diretamente, mas ele cuida no sentido de alertar para o que postar, do que não postar, de cuidar das edições de vídeos, de fotos, para se mostrar de uma forma interessante. Porque, mais uma vez eu falo, se a gente vende bem nossa imagem, a gente vai ter um retorno positivo. Hoje, se eu querer saber alguma coisa de você, se eu quiser saber alguma coisa de você, eu vou logo no seu Instagram. Então, se o seu Instagram tiver coisas interessantes, eu vou te olhar com os olhos. Se o teu Instagram só tiver porcaria, eu falo, caraca, que garoto vazio, que tal. Então, tem isso. A nossa preocupação é dar condições para o nosso atleta jogar e não se preocupar com as outras coisas. Estamos começando de agora, mas já estamos conversando com uma visão diferente. É por isso que a gente acredita tanto na UP. A gente acredita tanto que a UP vai fazer com tantas outras meninas e meninos, dando esse suporte para fazer com que eles cheguem nos sonhos deles mais rápido, diferente da minha experiência. Porque a Mariana Dantas, até como ela é de São Paulo, e lá o futebol feminino sempre foi mais evoluído, ela começou mais cedo. Ela teve base, já eu não. Uhum. E a UP, ela vem com esse propósito de possibilitar um futebol melhor, mais próximo para as meninas e meninos e atletas em geral. Vocês já estão com quantos atletas agora? A gente está com 6 no momento. Mas está crescendo. É. E é só daqui da Paraíba também? Não, é de todo o Brasil. São Paulo. É de todo o Brasil. É. Massa. O treino, por exemplo, se pegar uma pessoa que está em outro estado, o treino, isso tudo é online também? Exatamente. O trabalho o acompanhamento, as assessorias são todas online. Pode deixar eu mexer aqui. Falar agora a gente tá falando de futuro, experiências, tudo. O seu jogo da amizade, né? Um jogo organizado por você e por outras mulheres também, que são destaques da Paraíba. Eu queria que você falasse de onde veio essa iniciativa. Então, inclusive dia 20 de dezembro já tem o jogo da amizade. É um jogo beneficente onde eu sempre tive vontade de ajudar alguma instituição de caridade, né? Seja orfanato, seja casa de idosos, enfim. E daí eu conheci a casa de idosos do nosso lar, ali no Castelo Branco, onde o Alan, que é o responsável pela casa, ele cuida, né? Ele se coloca como pai de todos aqueles idosos e ele me relatou algumas situações bem tristes, assim, de abandono mesmo, né? Que eu falei, caramba, é doído essa situação. E eu sou uma pessoa apaixonada por idosos. Idosos e crianças, assim, eu não tenho nada contra os adultos normais, mas idosos e crianças são... Eu sou apaixonada. Adolescente que às vezes é um pouquinho chato. Então, eu resolvi, depois que eu conheci o nosso lar, eu falei,
eu vou juntar uma coisa com a outra. Eu vou fazer um jogo onde eu vou reunir amigas, uma galera que gosta de jogar futebol e vou poder arrecadar alimentos ou coisas de limpeza, essas coisas para casa de idosos. E daí me veio na mente não só chamar jogadoras. Eu não queria fazer um jogo de futebol normal. Eu queria fazer um jogo tipo freestyle, sabe? Sim. Tipo aquele jogo mais divertido, aquele jogo que a menina vai lá e tenta dar drible, que tenta brincar, que tenta... Eu não queria que fosse só um jogo normal disputado, onde um time quer fazer gol no outro e só. E daí eu também queria que outras... Assim como eu hoje sou um dos nomes do futebol feminino da Paraíba, modéstia à parte, né? Só a realidade. Outras mulheres são muito grandes nas suas profissões, como a Ju Bandeira, por exemplo, que eu desde o início fiz questão de trazê-la. A Larissa Pereira, que participou do primeiro também, e dos outros dois acabou não conseguindo, mas todo ano são duas pessoas que eu sempre quero ter perto, porque... A Larissa, que conseguiu um grande feito de sentar na cadeira do Jornal Nacional, e para uma jornalista chegar nesse ponto é incrível, né? Uma paraibana que defende a sua bandeira assim como eu. A Juliana Bandeira nem se fala. E como outras meninas também, tem a Carol Pires, né, que é uma gigante no handebol, que participou do primeiro também, os outros dois não conseguiu participar, esse ano vamos ver aí se ela participa. A Lucy Alves, que no ano passado esteve, que leva o nome do nosso estado para todo o Brasil, né, para o mundo também, que a gente sabe que a Lúcia se destacou aí na dança, na TV, nas novelas, na música. Ela é uma camaleoa. Sempre que eu falo com ela, eu falo, menina... Os maiores roubos foi ela ter perdido aquele The Voice. Quando eu era criança, então... e eu dei um murro na parede. Perdeu para Sam Alves. Então, se não me cara... engano, foi ele. Aí eu sempre falo, caramba, você é uma camaleoa, não tem condição. E quando eu soube que ela gostava de jogar futebol, né, fiz questão de chamá-la também. Então a Lucy esteve no nosso... Mais um pro currículo. Atua, canta... exatamente. Então, a minha ideia é colocar nesse jogo beneficente as meninas que saíram daqui do estado e que estão jogando fora hoje, como a Joyce Andrade, por exemplo, também, e as mulheres que se destacam em suas áreas. Sabe? Nem só no jornalismo, nem só em outro esporte, como a Carol Pires, mas eu tenho amigas que são grandes mulheres dentro do banco onde elas trabalham, que são gerentes. Isso é importante demais. Essas mulheres que lutam por seus espaços e fazem o seu trabalho de uma forma excepcional. Então, eu junto meninas que jogaram comigo lá no futsal, nas antigas, no futebol, junto essas mulheres que carregam a bandeira da mulher, né, que defendem isso, né, com muita força. E algumas meninas que jogam comigo hoje. Tem meninas até que jogam comigo que falam, nem me chamou para o teu jogo. Só que, na verdade, o meu jogo beneficente não é para juntar as meninas que jogam comigo e fazer um jogão. É para fazer um jogão, mas num outro propósito, com outro sentido, entendeu? É um jogo mais para brincar do que para ver quem ganha de quem. Entende? É pra brincar, querendo ou não, você faz um ato de caridade e ao mesmo tempo valoriza a própria questão das mulheres mesmo, como você disse, uma iniciativa do caramba, parabéns. Exatamente. Se quiser chamar alguma menina do futebol da Paraíba, temos opções aí, tem a Caliane Vitória, tem a Ana Rebeca. Bom saber. Eu já vou deixar uma vaga reservada para uma delas. Você vai me dizer quem é a mais desenrolada no futebol. Rapaz, que resposta para mim. Vou falar depois, né? Agora essa missão é contigo. Então, 20 de dezembro já é certo. Estou para definir apenas o local. E daí, em breve, vou estar divulgando nas minhas redes sociais. Tudo certo. A gente vai estar lá, pelo menos, cobrindo. Show. Fechou. Certeza. Vamos fazer uma dinâmica agora? Vamos embora. Bate bola, jogo rápido. Eu quero que você fale 3 melhores jogadores que você já viu jogar, mas não vale a Marta. Aí... Rapaz, 3... Eu vou falar uma daqui da Paraíba, que sempre foi um destaque. Desde que eu comecei a jogar futsal e futebol, ela sempre foi uma menina que se destacava muito. Eu lamento muito hoje ela não ter se tornado jogadora profissional, mas é uma menina que é sempre lembrada. Leidiane Costa. Não sei se você é novinho, talvez não lembre dela. Hoje ela nem mora aqui, mas ela sempre foi um dos grandes nomes aqui do futebol e futsal na Paraíba. Onde ela jogava, ela encantava as pessoas. Uma outra jogadora que... porque é muita menina, cara, que dá show. Tem uma
Tem uma jogadora que jogou comigo na Ferroviária, que hoje, para mim, ela é um exemplo. A goleira, Luciana. Ela não é gigante por ser habilidosa, que às vezes a gente cresce um jogador por suas habilidades, que fez gol assim, essa drible e tal, mas pela postura dela como atleta. Ela é um exemplo de atleta, era uma pessoa que eu me inspirava lá na Ferroviária quando eu cheguei, porque ela era muito dedicada em tudo que ela fazia, e mesmo com idade um pouco mais avançada, né, que às vezes existe um certo preconceito para a gente que é mais velha, ela conseguia ser melhor do que as novinhas. Ela não era escalada só porque era mais experiente, ela era escalada porque realmente ela conseguia desempenhar um trabalho e sair na frente das novinhas, né, das outras goleiras. Então ela sempre foi um exemplo para mim. Lady Jane, Luciana. E a última agora? E a outra, rapaz, que situação, viu? E a outra eu vou colocar uma novinha, porque, como eu te falei, no SESI, dando aula para essas pequenas, elas me encantam pelo seu talento. Então, falei da Lady Jane, que eu conheci assim que eu cheguei aqui em João Pessoa, e chamava atenção no futsal e no futebol. Da Luciana, que sempre foi um exemplo para mim, e é até hoje, que ela é titular da Ferroviária até hoje. E vou falar da Clary e da Julinha, porque são duas meninas que hoje têm me encantado pelo futebol que elas têm apresentado apenas com 11 e 12 anos. E eu tenho certeza que elas serão duas das grandes jogadoras desse Brasil daqui a alguns anos. Promessa. 3 melhores técnicos que você já teve. Eita, Gustavo. Tem que escolher 3. Quais foram os 3 melhores? Olha Ou as 3 melhores? Olha só, eu sempre vou citar a Gleide Costa como exemplo de treinadora, desde os 19 anos, né, que eu comecei com ela. Eu acho ela muito inteligente. É uma pessoa que estuda futebol, e apesar de ela tá treinando até hoje, né? Ela gosta muito da área de gestão, como ela mesma diz, mas está na beira do campo até hoje porque é algo que ela ama fazer. Eu coloco ela assim como a treinadora, assim, uma das melhores que eu já treinei. As melhores pode ser a que mais encaixou com o seu trabalho. Então, a Emily Lima, que é a da seleção brasileira, né? Que é outra que eu sou apaixonada pela forma como ela conduzia os treinos, e é outra pessoa apaixonada mesmo pelo que faz, sabe? Vou ficar uma vaga agora. Rapaz. Então, eu não treinei com ele, mas eu confesso que eu admiro muito o trabalho do Arthur. Do Arthur Elias. Ele não está onde está por acaso, ele não ganhou vários títulos com o Corinthians por acaso. Falei das duas que eu treinei, né, que é a Gleide e a Emily Lima, mas falar sobre o futebol feminino assim, não falar desse feito que o Arthur tem feito no futebol feminino seria demais. Então, coloco esses 3 aí. Qual foi o gol mais bonito da sua carreira? O gol mais bonito da minha carreira foi uma final de campeonato no campo da Vila Olímpica Valentina, onde eu roubei uma bola do meio do campo, passei por 3 e no bico da área eu chutei por cima da goleira. Assim, eu já fiz vários gols, mas esse é um que fica na minha mente assim como o mais bonito de todos, porque eu não sou uma jogadora de habilidades, assim, de técnicas apuradas. Eu sou uma jogadora muito prática, de dominar, passar, de chute forte, de força. Eu não sou uma jogadora de muitas habilidades, de drible, sabe? Sim. E esse feito de ter saído do meio do campo, ter driblado 3 e ter conseguido fazer o gol de cobertura, ele, sem dúvida alguma, para mim, foi o mais marcante. Foi contra quem esse jogo? Tu lembra? Porque talvez a gente consiga pegar as imagens, se tiver. Eu tenho esse vídeo, eu vou te passar, pronto. Caso tu queira colocar. Foi contra o Kashima. Eu acho que foi contra o Kashima mesmo. Acho que a minha assessora já te passou a informação, né? Enquanto você tava falando, tá passando o vídeo. Matheus já é litado, né, Matheus? Vamos pra próxima pergunta. Só pode o jogo mais marcante da sua carreira. Vou que escolher um. O jogo mais marcante. O que mais significou pra você? Mais importante? Olha,
Assim, apesar de algumas dificuldades que eu falei que eu passei no Flamengo, um jogo assim marcante demais foi um jogo que eu fiz lá na Gávea contra o Vitória da Bahia, Campeonato Brasileiro, e eu entrei faltando 10 minutos para acabar. Eu já vivia naquela coisa de querer espaço e treinava muito e entrava pouco. E aí nesse jogo eu entrei e em 10 minutos eu fiz o gol. A gente tava 1-1. Se eu não me engano, tava 1-1. E aí o jogo terminou 2-1 com esse gol que eu fiz. Eu cabecei, a bola sobrou e eu completei. E assim, foi surreal. Inclusive a foto desse gol é a foto que eu mais gosto do Flamengo, porque eu tô vibrando assim, parece que eu conquistei o mundo nesse. Depois eu posso até te passar também. Vai estar aqui também. Foi surreal esse dia. Foi surreal mesmo. Assim, para mim foi o jogo mais marcante, porque, primeiro, que estar lá no Flamengo foi algo muito marcante para mim, independentemente dos problemas que eu tive lá. E esse gol foi meio que uma confirmação, assim. Vai, menina, vai dar certo, sabe? Defina o que é futebol para você em uma palavra. Não tem como não ser amor. O futebol feminino, né? Eu digo futebol feminino. Eu sou apaixonada pelo futebol feminino. Eu não sou tão apaixonada pelo futebol em si. É meio maluco isso, mas é uma modalidade que eu gosto demais, que eu amo. Mas o futebol feminino em si, ele me inspira força. Por ser difícil fazê-lo, ele me inspira força. Então, quando eu penso em futebol feminino, eu penso em amor. Tem que ter muito amor para fazer o que a gente faz. Bom, a pergunta não é minha, é do roteiro, tá? Vai ser artilheira do Paraibano mais uma vez? Eu pretendo, eu tenho essa missão. Eu sei que não é uma missão fácil, porque nós temos muito boas jogadoras, nós temos bons times. No meu próprio time tem uns meninas que faz bastante gol, mas para mim é uma missão. Eu tenho a pretensão de encerrar a carreira esse ano. Não bati o martelo ainda, mas tenho a pretensão. Né? Ainda existe assim, alguns questionamentos do tipo: se está pesado, por que não joga só o Paraibano, não joga as outras competições nacionais que são mais pesadas, que tem viagem? Estou vendo até que ponto isso é viável ou não, mas tenho a pretensão de realmente de encerrar. E mesmo se eu ficar jogando só o Paraibano é só um mês. Então, eu vou passar o ano inteiro sem jogar e vou me preparar só para o Paraibano. Se isso acontecer ou não, eu só vou decidir realmente quando terminar o campeonato. Mas pretendo, sim, lutar por essa artilharia, por uma questão de honra mesmo. Eu já conquistei 5... Se a memória não me falha, 6 vezes esse título de artilheira do Campeonato Paraibano, dentro de tantos anos aí que eu já joguei o campeonato. Então, fechar com essa artilharia seria algo bem, bem bacana. Aí acabou a dinâmica, mas eu queria perguntar, já finalizando aqui a nossa entrevista, como é que está a preparação, como é que está a mentalidade para esse campeonato 2025 com o Botafogo? Se dá para a gente esperar, se for a The Last Dance, né, a última dança da Lumerelli, se dá pra gente esperar um título pro Botafogo? Como é que tá essa preparação? Olha, a gente treinou 15 dias, né, para ir para a Copa Rainha Marta, e a gente já conseguiu um feito. Depois que a gente voltou da Copa Rainha Marta, a gente continuou ainda mais empenhado, principalmente pelo que a gente conquistou lá, treinando pouco. A gente sabia que se com 15 dias de treino a gente conseguiu chegar na semifinal de uma competição como aquela, jogando com os grandes da nossa região, do nosso Nordeste, se a gente continuasse naquela pegada, a gente tem grande chance de ser campeão paraibano. E é esse o nosso objetivo. A gente vem treinando todos os dias para isso. E por mais que a gente saiba que existem outras equipes aí muito boas que vêm se destacando, a gente sabe que o nosso elenco ele está preparado para fazer um ótimo campeonato. E a gente sabe que se a gente continuar nessa pegada assim, a gente tem grande chance de ser campeão paraibano. E a gente não quer pensar em outra coisa. Eu acho que não seria nem interessante a gente entrar numa competição dessa pensando em perder, pensando em ser vice. Então, com todo respeito às outras equipes, a gente vai à luta para ser campeão mesmo.
Pois bem, obrigado, Lu. Espero Eu que você tenha agradeço. gostado. Espero voltar aqui depois com o título. Com certeza, vamos marcar. Se tiver, tá. Ó, vou cobrar. Vim aqui com a medalha, Tá troféu. combinado, tá combinado. Bom, desejo muito sucesso. Se for a despedida para a temporada, que seja da melhor forma possível, trazendo um título pro meu time, obviamente. Mas que Deus abençoe sua vida imensamente. E obrigado por ter aceitado. Nós somos um projeto de estudantes, a gente trabalha totalmente independente. E vamos na luta, que a gente com certeza está cobrindo. Inclusive você que está assistindo, está querendo saber onde acompanhar o futebol feminino. Está rolando o Campeonato Paraibano Feminino. Vai no Instagram do Futebol da Paraíba, que a gente está cobrindo. Inclusive amanhã, né? Acho que hoje, para quem está assistindo quando sair o vídeo, estaremos cobrindo o jogo do Botafogo contra a Liga de Guarabira, no campo da Unip, né? Exatamente. Então estaremos lá. 3 horas da tarde é o jogo. 3 horas da estaremos tarde. lá. Queria agradecer a Ítalo Vieira, que fez o roteiro dessa entrevista importante. Matheus Olim, que está ali na nossa operação de áudio, como sempre. Todo mundo que assistiu, compartilha. Sigam Lu Meirelles, tá aparecendo no Instagram dela aí na rede social. Me sigam também, sigam o Futebol da Paraíba. E é isso. Até a próxima.